Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção aqui nos estúdios da AltV. E estamos aqui com alguém que fez história numa época em que os carros não tinham eletrônica e o piloto tinha que controlar no braço. E hoje o programa Sob Nova Direção tem o prazer de entrevistar o mito do kart, Carol Figueiredo. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Excelente, é um prazer tê-lo aqui conosco. E ele vai contar hoje toda essa trajetória aí, né? Diz que a gente não era nascido ainda nessa época, então, segundo ele, contou aqui nos bastidores, né? Tava bem divertido aqui o nosso início, né? O duro é eu me lembrar, você sabe que depois de uma certa idade a memória falha um pouquinho. Maravilha, mas vamos começar então falando do seu apelido, que isso a memória com certeza não vai falhar. Por que o apelido chinês? O apelido chinês é porque meu pai nasceu em Macau, onde que era uma colônia portuguesa, certo? Veio como imigrante para o Brasil. Minha avó paterna era chinesa e meu avô paterno era português. Então, como eu tinha alguma feição de chinês, me deram o apelido de chinês. Excelente. Eu também quero parabenizar o diretor do programa hoje, que está completando aninhos, né? Parabéns, Glaucio. Obrigado. Então, felicidades para você. Parabéns também, está querendo me alcançar. Excelente. Muito bem, você esteve no grid da primeira corrida de kart do Brasil e conta pra gente aí agora como foi essa corrida. Na realidade, a primeira corrida de kart foi realizada no Jardim Marajoara e eu ainda não era adepto desse esporte. Quem participou foi o Wilson Fittipaldi, o Cláudio Daniel Rodrigues, que era o pai do kart, o Maneco Cambacal e algumas outras pessoas que eu não estava presente. Eu participei da segunda corrida, que já foi no Parque Ibirapuera. Muito bom. Você lembra o ano disso aí? Só para a gente posicionar os nossos Eu internautas. acredito que seja ano de 59 a 60. Não é muito para trás, não é muito mais para frente, tá? Excelente. Deixa eu só... Não vem lembrar, se você me permitir, que o kart, na realidade, foi oriundo dos Estados Unidos de uma máquina de cortar grama. Então, o kart nasceu disso. O americano sentava numa maquininha e cortava grama. Aí, algum americano mais afoito tirou o cortador de grama e fez um kart. O Daniel Rodrigues trouxe a ideia para o Brasil e foi o primeiro fabricante de kart no Brasil. E se tem kart no Brasil hoje, se deve a ele e, posteriormente, ao Mário de Carvalho, que é dono da Mecânica Rio Mar, que até hoje é um fabricante de kart. E isso também no final da década de 50? Não, final comecinho, porque o primeiro motor de kart, para você ter uma ideia, primeiro vamos esclarecer, a fábrica de motor chama Rio Mar. Rio Mar. Por quê? Porque o primeiro motor de kart brasileiro era um motor de popa, que tiraram a rabeta e fizeram um motor de kart. Então a fábrica se chamava Rio Mar porque o motor de popa chamava Rio Mar. Quer dizer, não tem nada a ver com asfalto e automobilismo, né? Sim. Olha que excelente. Olha só, vocês aqui que estão na plateia também, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Tem gente aqui que eu não posso falar o nome, me pediram para não contar quem era. Então, qualquer coisa vocês não vão escutar aí a voz, mas fica à vontade. Eu, como entrevistado, peço que façam perguntas fáceis, dentro da minha idade. Excelente. Mas e logo que você conheceu o kart, já se apaixonou? Como é que foi isso aí? Porque eu era amigo do José Carlos Patti, que o apelido dele era Moco, amigo do Wilson, amigo de vários kartistas, né, que na verdade eram meus amigos, sem eu participar do kart. E o Cláudio Daniel Rodrigues se tornou um grande amigo meu, tá certo? E eu abandonei o meu esporte anterior, por um erro meu, gostaria de não ter abandonado, e gostei do kart e fiquei no kart muito tempo. Agora, a minha curiosidade, qual que era o esporte? Hipismo. Bom, era velocidade também, um pouquinho diferente. Não, mas uma coisa é você, vamos dizer, participar de uma prova de salto com um cavalo, e outra coisa é você correr no asfalto com 4 rodas e um barulhento motor atrás. Barulhento e possante e cansativo também, né? Possante não era, porque naquela década os karts e os carros não eram possantes, tá?
mas eram outras circunstâncias. Que maravilha. E justamente você saiu desse teu esporte inicial aí, mais ou menos em que época? Mais ou menos na década de 60, 61, ano de 60, 61. Novinho ainda? Porque na verdade naquela época, para você correr de kart ou de automóvel, você precisava ter 18 anos, coisa que não acontece hoje. Tá? Hoje tem molecada de 5, 6 anos correndo. Considero um absurdo, mas existe. Eu sei que já falamos um pouquinho aqui como começou o seu envolvimento com o automobilismo, mas tem alguma coisa que te marcou mais naquela época? Não, na realidade meu envolvimento foi uma circunstância, vamos dizer, diferente. Eu ganhei um automóvel naquela época, que era um automóvel inglês, que era MG. E o único representante do MG em São Paulo para manutenção era o Cláudio Daniel Rodrigues. Então uma coisa levou a outra. Se eu não tivesse esse cara, provavelmente eu não teria conhecido o Cláudio e não teria me convencido a correr, porque ele se tornou um grande amigo meu posteriormente. Que maravilha. Você falou de alguns nomes aí que você convivia naquela época, né? Tem mais alguns que você lembre? Eu acho que eu vou fazer, melhor não... Hoje eu tenho muita amizade ainda com o Wilson, com o Emerson, tá? Com os kartistas, os dois irmãos, o Durval e o Paulinho Viscardi, o José Lotfi. Naquela época o ambiente era diferente, então todos se tornaram amigos e são amigos até hoje. Tá? Não é o que ocorre no automobilismo de hoje. Como é que você enxerga hoje essa possibilidade do Brasil? Porque o Brasil estava muito bem colocado, na Fórmula 1 principalmente, tinha alguns pilotos, hoje está só com um. Porque não existe uma categoria escola, tá certo? Antigamente nós tínhamos a Ford patrocinando a Fórmula Ford, que era uma categoria relativamente barata, segura, onde os pilotos podiam ganhar uma formação automobilística. E também eu acho que existe assim uma ideia meio desvirtuada, que a Fórmula 1 é o único automobilismo que vale a pena você lutar para participar. Hoje você tem provas de turismo, tem provas de rally, que às vezes tem mais fama do que a Fórmula 1 em alguns países. Você vê que a Fórmula 1 nos Estados Unidos não tem uma presença marcante, você tem uma NASCAR, uma Fórmula Indy, que leva milhares de pessoas para o autódromo, mais às vezes do que o próprio público da Fórmula 1. E você acompanha ainda ativamente? Não acompanho muito bem. Gostaria de acompanhar, mas eu tenho 4 netos que me tomam um pouco do meu tempo. Que bom, gostoso. Muito bem. E a primeira corrida foi no Jardim Marajoara. Foi. E depois, como é que foi desenrolando? Como é que é a história do kart no Brasil? O kart no início se corria na rua. Corríamos muito no Parque Ibirapuera, que a prefeitura deixava. Aí, alguns anos depois, um clube chamava-se Santa Cruz Weekend Club, lá em Cotia, fez uma pista. Então a gente usava essa pista. Posteriormente, o meu futuro sogro fez uma pista em Ribeirão Preto. E aí foram surgindo cartódromos. Não na quantidade de hoje. Para você ter uma ideia, hoje tem 186 cartódromos. Olha só, nós estamos passando algumas fotos aqui. Essa é uma corrida na rua, do meu lado esquerdo. Era chuva, aquilo era fumaça mesmo? Não é fumaça. É a foto. Levantando poeira. Levantando poeira. Aquilo é a corrida de rua, essa é uma corrida em Interlagos, no cartódromo de Interlagos. Certo? Então, essa aqui é uma corrida estranha, essa anterior, que era na reta antiga de Interlagos, no retão de Interlagos, entre a curva 2 e 3. Onde você está vendo aquelas árvores que são eucaliptos, foi construído o cartódromo de hoje. Imagine quantos anos atrás. Esse é o meu kart, certo? O número 1, só como curiosidade, naquela época você não tinha o número pelos campeonatos que você ganhava. O primeiro kart, o número 1 foi dado para o Cláudio Daniel Rodrigues e eu gostei do 11. Então eu sempre corri de 11. Como o Cláudio parou de correr, ele gentilmente me cedeu o número dele. E aí eu passei a correr com 11, com 1. Corrida de rua também, se não me falha a memória, é Rua de Ramos ou Santo André. Uhum. Você imagina, olha o público que tinha nas calçadas. Ninguém tinha ideia naquela época do perigo que seria. Do perigo que era. E tinha muito acidente ou não? Era raro? Não acidente de machucar o público. Tinha uma pista em Piracicaba que o fim da reta era na escadaria da igreja. Então se você errava a curva, você subia a igreja. Subia a igreja. Olha só. Mas você sabe que com todos esses tipos de piso diferente, ruas diferentes, nunca teve um acidente dos mais graves. Na verdade, nunca teve nada
porque também não tinha a velocidade que tem o kart de hoje. Tá? Olha só, já tem não é nem pergunta, mas é uma afirmação aqui no chat para você, o Adriano Santos, eu agradeço já a participação dele. Esse piloto é fera. Olha aí, ó, viu? Obrigado. E também estou vendo aqui que tem Edgar Baldo, fazia tempo que você não aparecia por aqui. Prazer em te receber aqui no chat. Manda sua pergunta aqui pro Carol. E fala das escolas de kart, como é que eram na época? Eu e o Maneco, que é um grande amigo meu, resolvemos fazer uma escolinha de pilotagem para ensinar as pessoas que gostariam de correr de kart a ter pelo menos uma noção básica. Foi uma escola que durou 4 ou 5 anos, se me falha a memória. Mais tarde teve patrocínio da Souza Cruz, através do cigarro Hollywood. Então, acho que foi uma coisa boa para o kartismo. Hoje existem 2 ou 3 escolas a respeito. E os principais polos de kart começaram em São Paulo mesmo? Começaram em São Paulo, o Rio Grande do Sul tinha bastante participantes, Santos tinha bastante participante. Campinas, numa época posterior, fez um kartódromo no Taquaral muito bonito, muito bom. O problema maior é que o kart naquela época era um esporte muito barulhento. Então isso afastava os locais residenciais da possibilidade de você ter um kartódromo. Hoje os karts têm silencioso, não tem um nível de barulho. E por ser um motor 2 tempos, tinha uma fumaça, uma poluição meio violenta. Aquela que apareceu na foto ali. Muito bem. Eu estou tentando atualizar minha página aqui do chat. Minha conexão está meio complicada. É a banda larga brasileira. Excelente. E do que você tem mais saudade daquela época? Dos meus 21 anos. Mas está melhor hoje. E tá a família não... Você fala está melhor porque você não tem a minha idade. Se tivesse a minha idade, você não falaria isso. Espero chegar aí, né? É um objetivo seu. Eu já cheguei. Você tem que rezar um pouco. Tem que correr muito. Não, eu acho que o que me traz mais saudades é que o nível de amizade no kartismo, no automobilismo, era muito presente. Você fazia amigos, não fazia adversários. Você tinha adversários na pista e amigos fora da pista. E hoje, com o envolvimento de patrocinadores, envolvimento de dinheiro, o automobilismo e mesmo o kartismo não tem esse grau de amizade. Eu não vejo isso. É competição mesmo. É competição dentro e fora da pista. Tá? Então, isso é uma coisa que me entristece. Porque hoje eu tenho amigos do tempo que eu corria de kart em 65. Tá? E hoje dificilmente você fala que quem está no automobilismo hoje tem amigos de 10 anos atrás, que participam do mesmo esporte. Tá? Não é uma coisa bacana, porque é esporte, né, de qualquer forma. Mas acho que todo esporte é assim. Não sei se jogador de futebol também não é, tenista também não acontece isso. Toda vez que eu acho que no esporte tem o envolvimento do dinheiro, que infelizmente é a máquina que funciona tudo, existe assim uma certa rivalidade. Desnecessária, mas faz parte do ser humano, né? O esporte, o automobilismo hoje, falando do automobilismo, o automobilismo hoje é um negócio, certo? Se ele não fosse um negócio, não estaria o automobilismo no nível que está, provavelmente. É verdade. Mesmo na Fórmula 1, você vê que é um negócio. Certo? Eu não sei se foi sempre assim, até a gente comenta eventualmente com alguma pessoa que a gente entrevista, mas é o piloto que tem que correr atrás do patrocínio. Não, nem sempre. No Brasil, falando especificamente da Stock Car, onde meu filho corre, existe assim uma certa discrepância do que seria o real. O real seria as equipes teriam patrocinadores, elas lutarem para fazer um belo campeonato para não perder o patrocinador, e elas convidariam ou pagariam para um piloto que eles acham que é o perfil que gostaria de guiar o carro deles. E hoje a maior parte das equipes, o piloto tem o seu patrocínio e ele procura aquela equipe que se adapta melhor a ele. Não é o meu foco vamos dizer, de um negócio correto. Tá? Recentemente tivemos o caso do Razia lá, que não conseguiu entrar na Fórmula 1, né? É que a Fórmula 1 é aquilo que nós já comentei anteriormente. Eu acho que todos esses grandes pilotos que existem hoje brasileiros, se dedicassem a procurar uma categoria não menos competitiva, mas com menos chance de arrumar um bom lugar, certo? Hoje você tem competições de rally, o Raul sabe melhor do que eu a respeito, que levam mais público, tem mais fábricas envolvidas, certo? Você corre em diversos lugares do mundo e é muito mais competitivo. Hoje um piloto de rally, um navegador de rally,
é muito mais piloto, no meia ótica, evidente, não desmerecendo o piloto de Fórmula 1, como piloto que o piloto de Fórmula 1. O Fórmula 1 hoje é um computador eletrônico, é uma máquina eletrônica comandada por botões. Não que o piloto não guie. Mas o rally é totalmente diferente. A cada curva você encontra uma coisa inesperada. Certo? Ó, mais uma pergunta aqui do chat. Quantos troféus e títulos você tem em campeonatos de kart? Troféu, acho que eu tenho uns 180 troféus aproximadamente, tá? Mas antigamente davam 2 para cada prova, por isso que tem. É aquele que você pague um, leve 2, mais ou menos por aí, tá? Títulos, eu fui o primeiro campeão sul-americano de kart. Eu fui, falando de kart, tá? Eu fui campeão brasileiro, campeão paulista. Acho que é isso. Naquele tempo não tinha mais campeonatos. Tinha 3 horas de kart, que eu acho que eu ganhei com o José Lotfi. Eu não me lembro. O pessoal quer saber aqui, nessas 3 horas de kart que você falou, ou nesses campeonatos, né? Você tinha intervalos? Como é que funcionava? Não, 3 horas eram 2 pilotos. 2 pilotos. Então, quando esgotava o combustível do tanque, se parava para abastecer o kart e trocava de piloto. E dá mais ou menos, um tanque anda mais ou menos quanto tempo? Difícil de lembrar, mas 1h30, provavelmente. Tá, então praticamente o meio da meia prova para cada um. Prova pra cada um. E voltando um pouco na questão de família, até você já falou que o seu filho, que por sinal entrevistamos ele aqui esses dias, como é que era a sua relação pai e mãe na época? Eles soltaram você, vai para as pistas, ou ficavam muito preocupados? Minha mãe ficava muito preocupada, meu pai era mais despreocupado. Tá? Provavelmente por ser origem asiática, ele é mais despreocupado. Minha mãe sofria muito, infelizmente. Mas deixaram, vai... Na verdade, eu acho que era meio rebelde, então foi meio contragosto. Não tinha o que fazer. Não tinha meio contragosto da família. E, infelizmente, eu tive alguns acidentes que minha mãe sofreu muito. Mas você fazia escondido também ou não? Não, nada. Era tudo... Nada. Acho que naquela época não tinha esse assunto de você fazer escondido. Não era padrão. Você já falou do ambiente que era, né? Mas aqui na nossa pauta tá que você guardava seu kart na casa de um amigo. Não, na verdade eu conversei com o Glaucio ontem para mostrar como a amizade era mais do que a disputa pelo esporte. Eu tenho um amigo de longa data que até esqueci de mencionar, o Afonso Giafone, que foi um grande kartista, um grande fabricante de kart. Tá? E eu morava num apartamento e ele morava numa casa com uma garagem relativamente grande. Então meu kart ficava lá. E ele corria com uma marca diferente da marca que eu corria, e nós viajávamos juntos e guardávamos os karts juntos. Não tinha esse problema. Quer dizer, quem ganhasse era aplaudido pelo outro. Ou ajudava, se precisasse me puxar para fazer meu kart pegar ou vice-versa, também aconteceria isso. Tá? Mesmo no automobilismo, aconteceu uma coisa assim, diferente para os dias de hoje. A equipe Willis, pela qual eu corria, que foi a maior equipe de fábrica até hoje no Brasil, que ela tinha 7 automóveis, 12 pilotos, tá certo? Acho que não existiu nenhuma equipe tão grande oficial de fábrica até hoje. E eu trabalhava numa revendedora Volkswagen Porsche, que era da Com, que era um mito na época. E o José Carlos Patti, o Moco, corria de Carangueia Porsche pela Dacom. E eu trabalhava na oficina que fazia o carro do meu adversário, certo? E nem por isso tinha inimizade nem nada. Era bem saudável. E nem perdi o emprego quando eu ganhei dele. Essa é boa. Podia perder. Né? É lógico, não. Fosse um outro patrão. É verdade. E nos dias de hoje, fácil. Né? Facilmente. Olha só, o Fernando Viana. Tá. Tem fotos aqui, então daqui a pouco eu faço a pergunta aqui do chat. Essa foto aí é de um cara que provavelmente a maior parte da audiência nunca viu, que era um Gordini. É verdade. Certo. Essa é uma outra foto de Vitória, Espírito Santo, corrida de rua. O carro da frente, que é a Belinetta Alpine, e atrás era o Cinca Chambord, que provavelmente muita gente nunca viu. Também. Essa equipe era comandada pelo Luiz Greco, que hoje uma parte desse automobilismo internacional se deve ao esforço dele desenvolver essa categoria. Tá? Ele era um grande chefe de equipe.
São a Interlagos, 2 gordinhos fazendo, se não me falha a memória, agora não me lembro que curva que é essa, tá? Mas a memória falha. Olha o mato que tinha naquele tempo. É o Bird e você. O Bird e eu? É. Então o Bird estava na frente, eu estava atrás. Então deixamos um abraço pro Bird também. Um abraço para ele. O Bird era um fenômeno na época. Ele conseguia fazer com o automóvel que nenhum outro piloto fazia na época. Que bom. Não, você vê que hoje você tem ídolos do automobilismo, como o Bird, o Luizinho, que já não está entre a gente, que se destacaram porque teve uma equipe Willis. Se não tivesse tido uma equipe Willis, tá certo? O Bird foi oriundo junto com o Marinho da equipe Vemag. E o Bird e o Luizinho foram os 2 pilotos brasileiros, os 2 primeiros pilotos brasileiros profissionais que recebiam da fábrica para correr de automóvel. O resto recebeu um abraço, muito obrigado de vez em quando. Mas o Bird e o Luizinho ganhavam. Foi o início do automobilismo profissional. E você pode ver aqui nas fotos, você vê um automóvel da equipe Willis oficial da fábrica, sem a propaganda da Willis. Não tinha propaganda. Propaganda não era Tanto que eu acho que na Fórmula 1 também, no início, não tinha propaganda dos carros. Eles não tinham o apelo publicitário. A propaganda surgiu posterior. É verdade. E o Greco foi o primeiro chefe de equipe a fazer uma coisa inédita até hoje no automobilismo brasileiro. Ele fez um teste de resistência com o Gordini de 50 mil quilômetros ininterruptos. Nós ficamos, não me lembro se 20 ou 25 dias, com 12 pilotos andando em Interlagos, sem parar 24 horas, para provar a resistência do Gordini, que tinha uma má fama no mercado. E o Bird conseguiu fazer um fato inédito, capotou o carro de teste. Eu não posso dar muita risada, porque o Greco trouxe um italiano que chamava Piero Taruffi, que era para ensinar os pilotos a guiarem. E a 20 km por hora eu capotei com ele. E no dia seguinte ele voltou para a Itália. 20 km por hora? Você tinha que ficar fazendo um zigue-zague, acho que eu exagerei no zigue-zague. Tá certo. Ele desceu no carro e falou, chega, brasileiro não serve para mim. Vou para a Itália. Volto para casa. Aproveitando e falando em Itália, o Fernando Viana aqui, ele faz uma pergunta, olha só. Ele fala que tem um colega que corre de kart e o material é todo importado, todo italiano. Ele pergunta se não chegou a desenvolver uma indústria nacional desse esporte? Não, existe uma indústria nacional de esporte. A maior parte dos chassis usados hoje no Brasil são brasileiros. Os pneus são brasileiros, inclusive exportados para o resto do mundo. É que em função da quantidade de kartistas que existe no resto do mundo, na Itália e nos Estados Unidos, é mais barato você importar um motor italiano ou americano do que produzir no Brasil, porque a quantidade é muito pouca. Então torna-se inviável. E a indústria de motores na Europa, principalmente na Itália, é mais bem desenvolvida, o maquinário é mais barato. Então, hoje, a maior parte dos kartistas usa motores importados. E o mercado é pequeno, então, do kart profissional? O mercado não é pequeno, mas, como eu lhe falei, tem 186 pistas hoje no Brasil. Uma quantidade muito grande, tá certo? Mas é que o custo Brasil, que não só no motor de kart, mas em várias outras faixas do nosso mercado, por que os chineses estão aqui? Porque o custo chinês é mais barato que o custo Brasil. Por que os italianos estão aqui com os motores? Porque o custo italiano não deveria ser mais barato que o brasileiro, mas é. E também o brasileiro sempre acha que o importado é melhor que o nacional. Tem esse aspecto negativo, desvaloriza o feito em casa. E temos grandes fabricantes no Brasil também, tem toda a condição de hoje nós temos grandes fabricantes de tudo, tá certo? Não só fabricantes, como prestadores de serviço. Você viu que hoje o programa de internet que o Obama usou para a posse dele foi feito por brasileiros. Não, a gente está bem posicionado aí, com certeza. Como é que você transportava os karts para a corrida? É que nós estamos falando de uma coisa de 50 anos atrás. Tá? No início, o Valdo Sestari, que era meu parceiro, meu amigo, morava atrás do Parque Ibirapuera e tinha uma lambreta, coisa que eu não tinha. Ele revocava com uma corda o kart até a pista. Tá? E quando a corrida era mais distante, ou levava no porta-mala de algum carro, ou algum amigo me ajudava a levar. Não tinha essa parafernália que tem hoje, certo, para um corredor de kart. Então, era um hobby. Era um esporte hobby. Devia ser bem interessante, né, na época. Pra você ter uma ideia, era tanto tempo atrás, que provavelmente você nunca viu, a Marginal de Pinheiros hoje
era uma estrada de terra que servia para a Eletropaulo da manutenção dos cabos. Quando tinha uma prova na Hípica Santa Amaro, que é onde eu guardava meu cavalo, e era na Hípica Paulista, a gente tinha cavalo rebocando o cavalo de salto. Hoje, coisa que você nem imagina que é possível, né? Na verdade. E isso tem o quê? 50 anos? 50 anos é meia vida, né? Mas é um espaço não muito grande de tempo. Não é mesmo. Muito bem. Aqui tinha uma pergunta que vários pilotos na época começavam correndo escondidos, né? Você já citou isso aí, que você não precisou, né, correr. Corria escondido. Eu acho que corria sem aprovação. Escondido acho que não, porque você precisaria ter algum dinheiro para correr de kart, e escondido você não conseguiria ter esse dinheiro, certo? Mas era muito mais barato do que hoje. Você fez uma participação no documentário Kart História de Campeões. Quem mais participa? Já tem previsão de lançamento? Esse é um cineasta carioca, o Pedro. Ele pretende fazer um filme de longa-metragem sobre a história do kart brasileiro. Então entrevistou o Maneco, que é um dos antigos kartistas, o Wilson Fittipaldi, o Walter Travalini, que já é uma etapa posterior à nossa, eu, e ele fez pequenos shots. Isso foi não era para mostrar essa, mas mostraram. Isso foi a equipe dele que ele levou para entrevistar cada desses pilotos na casa de cada um. Tá? Então ele fez uma coletânea de fotos, fez uma entrevista pessoal com cada piloto, e agora, através da lei Rouanet, ele está tentando conseguir o patrocínio para produzir o filme. Tá? Excelente. Mas ele está bem focado em fazer o filme. Tanto que levou uma equipe, acho que de 8 pessoas para fazer esse short. E é interessante que a história do automobilismo brasileiro é muito rica. Você tem hoje um Emerson Fittipaldi, que tem um grande piloto que já não está entre nós, conosco, que é o José Carlos Patti, que era do kart. Uma pergunta aqui do chat. A prova das estrelas da Fórmula 1 correndo de kart, que acontece no final da temporada, é um sucesso de público. Ele quer saber aqui, o Fernando, será que não seria interessante um campeonato desses transmitido pela TV também? Não, seria muito interessante. Precisa ver se a TV tem interesse, tá certo? Hoje tem alguns canais via internet que transmitem corridas de kart. Hoje tem muitos pilotos que levam uma câmera no kart e filmam a competição. Tá? Então, eu acho que seria bastante interessante. Hoje existe uma categoria que chama Vintage Kart Club. Antigos pilotos, pessoas que gostariam de ter competido na época, refazendo os karts da década de 60, 70 e 80. Então hoje tem 40 ou 45 pilotos andando com esse tipo de kart. É bem interessante, é muito rico o automobilismo ainda no Brasil, tem muita gente que está batalhando ainda, né? Não, tem muito adepto, eu acho que tem muita gente que adora o kart. Eu acho que o grande assunto a ser mencionado, se você me permitir, é que todo mundo acha que o kart é a escola para o automobilismo. O kart é um esporte. Alguns querem passar para o automobilismo e alguns querem ficar no kart. Hoje você tem o Renato Russo, que é um grande piloto de kart, que poderia ser um grande piloto de automobilismo, e se focou no kart. Tá certo? Não é que o kart é o primário para você passar para o secundário. Para alguns pilotos para outros pilotos eles acham que o kart é suficiente para eles. Não tem ambições de correr de Fórmula 1, ou de estoque, ou de qualquer outro esporte a motor. Estão bem felizes. Estão bem felizes, bem realizados. E o mesmo nos rallies, em Stock Car, tem vários pilotos que gostam. O rally no Brasil, eu mencionei, mas o rally no Brasil ainda é uma categoria muito... Tirando a da Mitsubishi, quer dizer, não é uma categoria muito difundida, não tem muito apoio da confederação ou das federações. Tá? E por que será que as confederações não apoiam? Eu acho, não, existe uma confederação, existem várias federações. Eu acho que o principal aspecto negativo, dizendo um apoio no rally, é a falta das fábricas terem interesse. A Peugeot tinha uma equipe até o ano passado, durante vários anos. O ano passado, por algum motivo, provavelmente financeiro, ela desmanchou a categoria, certo? A própria Fiat fez uma categoria no ano passado, que era... Quem tomava conta era o Titore, pai do Felipe Massa, e também a Fiat tirou o patrocínio. Então, as fábricas, para você ter uma ideia, no início do automobilismo, nós tínhamos uma Vemag,
nós tínhamos uma Sync, nós tínhamos uma Willis, e os três participando dos campeonatos. E carros totalmente diferentes, certo? E todos tinham interesse. Hoje, como não consegue fazer uma acomodação do regulamento para atender todos os fabricantes, todo fabricante pula fora. E seria muito interessante os carros estarem lá, né? É um carro de rua. Você pega hoje a Fórmula Truck, que tem uma audiência tremenda, tem um público tremendo, as fábricas de caminhões estão presentes. Então você tem o próprio caminhão, que o caminhoneiro guia 12 horas por dia, competindo numa prova. Certo? Excelente. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo de novo. Como é que era se dividir entre a carreira de piloto e os estudos? Mal. Eu nunca fui um estudante muito brilhante, tá? Que não seja de referência, porque nos dias de hoje, quem não estuda, a chance de progredir no mundo é muito pequena, tá certo? Hoje o estudo é primordial, o aprendizado de línguas é primordial. Eu digo que quem não souber mandarim na próxima década vai ter problemas. É mais ou menos como o inglês hoje. Como o inglês e o espanhol hoje, a informática e o mandarim vão mandar no mundo na próxima. Eu gostaria de estar aqui para ver, mas vamos ver se eu consigo. Vai estar. Você assina e manda com esse firma? Não. Tem outras variáveis. Você também pilotou os carros de passeio, né? Em 63 você estreou na equipe Williams. Na verdade, em 63, eu e o Moco estreamos com o nosso carro de passeio de rua. Tinha uma categoria que chamava Estreante, do Automóvel Clube Paulista, e nós dois tínhamos um Gordini, e conseguimos o apoio do Greco de emprestar um jogo de pneu antigo, usado, certo? Porque naquele tempo os pneus eram de rua de corrida, e usavam um pneu cinturato feito pela Pirelli. E a Williams importava alguns Gordines com pneu Michelin, que até hoje é o máximo da marca de pneu. E o Greco nos emprestou um jogo de pneu Michelin e eu e o Moco estreamos de Gordini. Posteriormente, o Greco nos deu uma possibilidade de correr pela Williams. Não sei o que ele viu, mas deixou. Viu bons pilotos com garra, ou faltava determinação. Gente, ou faltava gente. E quem era o seu ídolo na época? É difícil lembrar quem era meu ídolo, porque vamos dizer, eu nunca, quando eu entrei no automobilismo, nunca tive a ideia de correr na Europa ou nos Estados Unidos. Eu estava focado em correr no Brasil. Para mim era um hobby, não era uma carreira que eu pretendia seguir. Não foi como é meu filho, que ele estava focado aqui numa carreira. Tá? Então eu não tinha muito ídolo. Eu acho que o meu ídolo que eu sempre desejei vencer era um gaúcho que corria de kart, chamava Clóvis Moraes. Para mim ele era não meu ídolo, mas era um piloto a ser batido. Tá certo? Então, ele era um bom piloto, era um bom preparador e ele tinha algumas coisas diferentes no kart dele, então ele sempre ganhava e sempre chegava limpo, porque naquele tempo o kart fazia você sair sujo da prova. Meu iPad deu um... Você está tendo um problema deu uma pane na eletrônica? Deu uma pane aqui justamente na pauta. Que beleza, né? Antigamente, quando tinha folha de papel, não acontecia Era melhor, isso. né? Era melhor. Ele não me deu a folha de papel. O culpado é o diretor. O culpado é o diretor. Ele me deixou na mão aqui, sem a minha folhinha de Ele papel. quer me dar um fôlego para você não perguntar e não saber responder. Maravilha. E, logicamente, você já falou aí de amigos e adversários na pista, né? Mas teve um que foi mais significativo para você? Tem até foto, né, Glaucio? Deixa eu ver a foto. Mas, na realidade, vamos dizer, como kartista era o Clóvis Moraes, tá? Eu era um piloto que eu queria vencer dele, queria ganhar dele de qualquer maneira, dentro da legalidade. E no automobilismo, vamos dizer, meus dois ídolos eram o Bird e o Luizinho, que eram os pilotos que guiavam os melhores carros na época, mais fortes da equipe, certo? E quando o Greco me deu a oportunidade de ganhar um carro igual, para mim foi muito prazeroso. Muito bem. Que nós tínhamos... as fotos, ó. Eu e o José Carlos Patti, o Moco. Pra você ter uma ideia como ele é tão meu amigo, que isso aí foi após a prova que eu ganhei dele, e ele ainda era meu padrinho de casamento. Olha só. Imagina. Ele teria sido várias vezes campeão do mundo se não tivesse falecido prematuramente. Tá? Ele era um piloto nato, ele tinha
ele tinha um dom como o Ayrton Senna tinha. Ele, na época ele era uma pessoa abençoada por Deus como piloto. Muito bem. Na inauguração do autódromo de Jacarepaguá, você venceu a prova. E isso acabou gerando uma situação um pouco curiosa e impensável para os dias de hoje. Conta pra gente. É aquilo que eu mencionei, o Moco Corrida de Carmanguia Porsche, feito pela Dacom. E a Dacom era do Paulo Goulart, meu patrão, porque eu trabalhava como funcionário da Dacom. E eu corria pela equipe Willis. Então, era um fato, vamos dizer, hoje em dia inédito. Não é uma coisa que você trabalhar na Mercedes e correr de BMW e a BMW ganhar da Mercedes na pista. Quer dizer, é uma coisa meio estranha. Tá? Impensável mesmo hoje. Provavelmente eu não estaria trabalhando mais lá. E com essa questão hoje de desativar o Jacarepaguá e alguns outros circuitos que estão pensando em desativar no Brasil, o que você acha disso? Não, eu acho que Jacarepaguá foi assim, uma coisa fora do normal. Quer dizer, você destruir alguma coisa que já existia, para construir alguma coisa para o novo esporte, que eu concordo, mas com tanta área livre, você tem a área para construir um novo autódromo, por que não construiu esse campo de esportes nessa nova área? E ontem eu li uma matéria no jornal, não sei se você chegou a ver, que a área destinada ao novo autódromo era um campo de provas do Exército. E tem centenas ou milhares de granadas enterradas, que o Exército pediu 10 anos para limpar o terreno. Vai custar mais caro limpar o terreno do que construir um autódromo novo. Do outro lado, né? Não vão construir. Quer dizer, você quebra antes de construir uma coisa nova, certo? E você acha que existe risco aqui de Interlagos ir por esse caminho? Tem um boato, mas eu não acredito que um autódromo aprovado pela FIA, onde tem Fórmula 1, onde tem um público respeitável, várias pessoas, ou centenas de pessoas, dependem desse esporte que é o automobilismo, tá certo? Mecânicos, patrocinadores, chefes de equipe, assessores de imprensa. Destruir uma coisa dessa é pôr no desemprego uma centena de pessoas. Eu não acredito que, se as fábricas de automóveis, os patrocinadores atuais do automobilismo não fizerem uma pressão, talvez aconteça, a valorização da área. É que a área do autódromo de Interlagos é mal aproveitada. Você tem uma área lá que só serve para o automobilismo, ou para o kart, ou para o ciclismo, para a motocicleta. Mas tem uma área lá muito grande, certo? Podia ter uma escola, não de pilotagem, mas uma escola para ensinar, autoescola lá dentro funcionando, tá certo? Aquela área podia ter um posto de bombeiros e um ambulatório enorme para atender a população da região, atender as corridas, que coisa que não existe hoje, tá certo? Você tem centenas de coisas, você podia construir um campo de aeromodelismo, você tem um lago para fazer um campo de pessoas pilotarem barco como modelismo. Quer dizer, tem centenas de coisas que poderiam ser aproveitadas naquela área, tá certo? Então, ideias bem boas. Quer dizer, não sei, antigamente tinha uma pista de motocross, destruíram a pista de motocross, tá certo? Quer dizer, é uma área muito cara, muito grande, mal aproveitada. Quer dizer, eu não sou pai das ideias, mas eu acho que qualquer um vê que teria centenas de coisas para serem feitas, tá certo? Um pouquinho de força de vontade, de repente. Acho que não é força de vontade, acho que é força política. Eu fui bonzinho. Não que eu não goste de político, tá? Sem problema. Não. Mas é verdade, isso aí podia ser muito melhor aproveitado. Se eu tenho uma ideia, o Raul que está aqui presente foi administrador do autódromo. Ele pode até lembrar como é difícil tomar conta daquilo. Mas não chora, Raul. Não, é difícil. Mas essa pressão que a FIA faz, ela tem um pouco de razão. Se você vê os autódromos modernos que nós estamos vendo, é um negócio espetacular. Áreas de escape gigantescas. O risco de acidente grave é muito pequeno para o piloto. E Interlagos não tem como você aumentar áreas de escape, não tem como mais fazer mais nada. Quer dizer, o plano agora é transformar a reta oposta, a área de boxe, mudar tudo para lá. A prefeitura já prometeu 160 milhões de reais para isso. E cada vez que reforma, a FIA fala que precisa mais coisa, na próxima temporada não sei quantos mais milhões, e fica essa situação. Mas é querer fazer do Brasil um autódromo igual Abu Dhabi ou Dubai, não existe possibilidade. Nós não temos dinheiro. Santa Catarina ofereceu o governo, a última vez que esteve aqui, levou lá para ver. Era um projeto espetacular, mas São Paulo teve que bater o pé, que tem contrato aqui, né? Só cumpriu o contrato.
Mas eu não vejo, eu acho que se você tiver um outro estado com capacidade de construir um autódromo dentro das normas internacionais novas, tá certo? Antes de destruir Interlagos, eu não vejo razão de você fazer um ano em Interlagos, um ano no novo autódromo. Eu acho que você incentiva o turismo para novos estados, tá certo? Aí vem uma velha história da privatização, né? Eu acho que o governo não tem que tomar conta de autódromo. Não, o governo não tem que tomar conta de muita coisa que ele toma. Se cuidasse de educação e saúde, estava ótimo. Então, o autódromo é para ser empreendimento privado. Aí ele dá lucro, aí ele tem dinheiro, tem o nó da questão é exatamente esse. Mas nós não vamos estar aqui para ver essas mudanças. Não. Nem só de coisas boas se vive, né? Em 68 teve um momento bem grave da sua vida. Conta pra gente como é que foi esse acidente. Não é do casamento que você está perguntando. Não, de jeito nenhum. Porque isso não foi um momento grave, foi um momento prazeroso. Tá? Não, eu sofri um pequeno acidente em Petrópolis, tá? Por uma falha minha. Eu encontrei um poste no lugar que eu não deveria estar e realmente me causou um certo problema e com isso veio, não que eu fui o causador, mas aconteceu um amigo meu, o Cacaio, veio a falecer porque foi atropelado, então foi um fato marcante realmente. Eu fiquei um bom tempo no estaleiro. E a família não relutou depois em deixar você voltar para as pistas? Eu acho que eu relutei mais que a família, tá? Demorei um pouco para voltar, voltei. Eu não me lembro bem, mas eu acho que depois eu corri uma vez. Aqui tem fotos não também. É uma das fotos mais agradáveis de serem mostradas. Aí você vê o Wilson todo apavorado me ajudando a sair do carro, certo? Mas eu acho que eu corri mais uma vez de carro depois dessa corrida e voltei a correr de kart. Porque como eu fraturei a cesta vértebra cervical, eu ficava com medo de quebrar de novo e me deixar paralítico. Então eu fiquei meio relutante. Mas graças a Deus eu estou aqui até hoje. Ótimo. Tem uma pergunta aqui. Quem é o seu ídolo na atualidade? Quem é meu ídolo na atualidade? Nas pistas, lógico. Nas pistas? Meu filho. Olha que legal. Excelente. Muito bom. Voltando então agora, depois da equipe Williams, você passou para a recém-criada equipe Mini. Não, a equipe Mini não foi recém-criada. A Mini é uma história assim meio... quem fabricava o chassi na época era o Cláudio Daniel Rodrigues. Aí o Wilson, o Maneco, já eram kartistas, o Antônio Carlos Canto Porto, resolveram fazer uma fábrica de chassis. E fizeram um chassi denominado Mini. Então, como o Cláudio parou de fabricar, nós passamos a correr de Mini. Então chamava a equipe Mini, o Mini Kart. Mas, posteriormente, o Mário comprou esse chassis e aí nós corrimos com um kart chamado Mini. Tá? Mas a equipe Mini, depois, posteriormente, foi patrocinado pela Souza Cruz. Era um kart já no estilo americano, deitado. Tá? Atrás está o Emerson Fittipaldi, foi a inauguração do cartódromo de Ribeirão Preto. Aí você vê o Maneco, o Total Porto e o Cacaio, que veio a falecer na corrida de Petrópolis. Você vê que é uma posição deitada, porque o Brasil sempre, vamos dizer, se apoiou em copiar o que o americano fazia. Só que o kart americano era para pistas de alta velocidade. E as nossas pistas eram de média e baixa velocidade. Então o kart sentado europeu levaria uma vantagem. Mas esse kart era mais bonito. É mais gostoso. E era bom de pilotar? Muito nessa bom. Posição? Muito bom. Você correu na Europa também, né? Corri. Participei de 3 mundiais. Participei em Cervina, na Itália, participei em Nivelle, na Bélgica, e participei em Estoril, em Portugal. Fui muito bem, cheguei. Você falou aí que seu ídolo é o Nonô Figueiredo. Então, quem quiser assistir a entrevista com o Nonô Figueiredo, basta entrar lá no nosso blog, que é www.sobnovadireção.com. Procura lá, que o Nonô está lá. Ou no YouTube, que também está. No YouTube também, isso mesmo. No próprio site da AltV. O Nonô, depois da sua última entrevista, sofreu um acidente grave em Guaporé. Graças a Deus, grave para o automóvel e não tão grave para ele. Mas foi um acidente, vamos dizer, para quem graças a Deus eu não estava no momento vendo a televisão, tá? Mas foi um momento angustiante. Capotou 3 vezes. Caramba.
Entra no YouTube que você vê. Eu vou ver. Ele estava filmando por dentro também ou não? Não. Não, A era Globo só- não permite que você... Ou ela tem a câmera dela, ou você não pode ter a sua câmera. Tá certo. Quem tem o poder manda, né? Não, tem acho jeito. que é um direito de imagem. É. Eu não posso contestar isso. Tá? Sim, lógico. Não tem problema. Não Cláudio, gosto, cadê mas não o- acontece. É, não adianta. Eu vou lhe dar agora o nosso... Livro de nossa autógrafo. ata para comprovar efetivamente que você esteve aqui. Ah, mas eu acho que a imagem gravada é um... Hã? Mas eu queria aproveitar a oportunidade. Por favor. Está gravando ainda não? Tá. Para sugerir uma pauta nova, que eu até conversei com o Raul hoje. Hoje você tem uma história que eu diria que são atrás dos bastidores. Você na corrida tem tudo que a Globo mostra, mas você não tem a história dentro dos boxes. A partir de sexta-feira, quando os carros são preparados, os pilotos estão conversando com os engenheiros. Então, uma pauta, se vocês tivessem uma equipe que pudesse se deslocar numa corrida, só fazer dentro do box. De preferência com meu filho, mas não obrigatoriamente. Mas seria... Mas será um prazer iniciarmos isso com ele. Não, mas eu tô dizendo, seria uma pauta totalmente diferente, porque é uma história que o público não tem acesso. É verdade. Porque o box está fechado e ele não vê o que acontece lá atrás. Então é uma história, eu acho que bem interessante para o público participar do que é o automobilismo. Não é só o carro correndo na pista, é todo aquele preparativo por trás, a engenharia envolvida, todo aquele complexo de tecnologia que tem no automóvel, que você sabe onde freou, aonde o carro acelera, que você pode mostrar. Então isso seria bem interessante para o público conhecer esse aspecto. Muito bom. Tá? Quem sabe até, existe um carro, não sei se ainda tem na pista, mas o Nono tinha 2 carros, que no intervalo da corrida levavam um convidado a dar uma volta. Imagina levar uma equipe de vocês filmando, tá certo? Para dar a impressão que é estar do lado de um estoque chegando a 240, 250, 270 numa curva. E ouvindo o piloto, de repente, dar algumas instruções do que é feito. Acho que você não vai ter tempo para ouvir, porque você vai estar tão apavorado que você não vai... Vai estar tenso, né? Mas é uma impressão assim, eu acho que você leva para toda a vida essa impressão de estar sentado do lado direito num carro de competição, que é uma impressão diferente. Provavelmente muita gente nunca teve a oportunidade de participar. Então eu acho uma coisa interessante. Excelente, uma bela pauta, né, Glaucio? Uma coisa para se conversar e tentar fazer. Com certeza, com certeza. Então, faz a gentileza de assinar o nosso livro de autógrafos. Você quer que eu deixe mais espaço em branco para os outros? Não, é toda a sua folha. Você se importa que se eu puser Pode, não? não tem problema. Muito obrigado pela Excelente. oportunidade. Nós que agradecemos. Se você quer deixar a sua dica aí para os nossos internautas, quem quer começar a correr, o que ele faz, o que ele procura. Eu acho que para quem quer começar a correr de kart, falando de kart, eu acho que a melhor coisa seria se deslocar até um kartódromo onde tem o kart indoor, que eles chamam, que antigamente era dentro de uma área coberta, hoje em dia chama indoor, mas é indoor do kartódromo. E andar num kart desse de aluguel e ver se realmente é aquilo que ele gostaria de fazer, se é um esporte que lhe traz emoção, traz prazer, ele se sente bem pilotando. Antes de comprar um kart, eu acho que usar um kart indoor 2, 3 vezes, mudar de pista. Hoje você tem pista em Paulínia, que não é longe, você tem na Aldeia da Serra, do Zeca, você tem Nova Odessa, Itu, quer dizer, aqui pertinho. Também, do lado, né? Cotia É a mesma, Aldeia né? da Serra. Ah, tá. Aldeia da Serra. Então você tem vários Mas cartódromos. tem duas ali, né, ou não? Não me lembro se tem 2. Eu conheço a do Zeca Jafone, que é a Aldeia da Serra. Eu acho que você, antes de começar a comprar um kart, ou comprar um macacão, comprar um capacete, comprar uma luva, uma sapatilha, que são itens caros, que depois não tem serventia, vá lá, alugue tudo. Você não vai ter o desempenho no kart de competição, mas você vai ter a oportunidade de ver se é aquilo que você gosta. Você prefere jogar futebol, jogar tênis, jogar golfe, andar a cavalo, certo? Eu acho que vai lhe satisfazer mais do que você investir num kart e depois chegar à conclusão que não era o esporte que você gostaria de fazer. E sem a pressão do pai dizendo que ele vai ser um piloto de Fórmula 1. Certo? Lá é despretensioso mesmo. Não, eu acho que tem que ser despretensioso, porque você não pode pressionar um menino de 6, 7 anos e falar, não, você tem que correr, você vai ganhar, porque você vai ser um Ayrton Senna da vida. Certo? Talvez, se ele for abençoado por Deus, estiver no lugar certo, na hora certa, com o dinheiro certo, ele vai ser. Excelente. Tá?
Ótimo, então eu tenho um aviso a dar. A partir da primeira semana de junho, o programa Sob Nova Direção vai mudar o dia e a hora. Nós vamos passar para quinta-feira, às 21 horas, ou seja, 9 da noite, e até vai ficar mais fácil para quem já está em casa, relaxando, já tomou seu banho, chegou do trabalho, então vai ter uma facilidade, e vai poder participar das 9 às 10 da noite, mas isso só em junho. A gente vai avisando aqui nesses 2 programas que temos ainda pela frente. Muito obrigado pela sua gentileza em ter vindo até aqui. Foi um prazer te entrevistar. Eu que agradeço a oportunidade, você é o Glaucio, tá? Ele está aqui. Eu acho que não tenho mais. Acho que já falei o que eu podia falar. Excelente. Certo? E ao pessoal aqui dos bastidores também, obrigado pela participação. Raul e Luiz, agora eu falei os nomes, mas não mostro a cara. Muito obrigado por todos. Parabéns de novo ao Glaucio, que está completando, coincidentemente, no dia do programa, né, 47 anos. Parabéns, Glaucio. Felicidades. Logo mais, o programa Sob Nova Direção vai estar já disponível tanto no Facebook quanto no nosso blog. Então, até a semana que vem.